Deixa eu falar agora um pouco sobre o mercado financeiro. O Ibovespa fechou em queda de 1,06% na primeira sessão dessa semana. O detalhe é que o principal índice da Bolsa de Valores brasileira está acumulando uma sequência de 10 pregões em queda. Aí você me pergunta, né, esse cenário, o que quer dizer? Te explico. Isso não acontecia desde fevereiro de 1984, ou seja, quase 40 anos que um cenário de quedas seguidas não era registrado aqui no Brasil. Aí o questionamento que fica é, isso é um momento de crise? Isso é um momento de aversão ao risco? Olha, analistas de mercado dizem que não, pelo menos por enquanto. Qual a leitura que especialistas, alguns economistas ou analistas que entendem aí do mercado financeiro acabaram passando para a gente? Disseram o seguinte, que esse tem sido um momento em que investidores estrangeiros, principalmente, têm feito a realização de lucro. Para quem não sabe, realização de lucro é aquele momento que a gente compra ali uma determinada ação num valor, ela se valoriza, aí você vende essa ação na alta para conseguir colocar a diferença, ou seja, o lucro dentro do bolso. Então, esse seria um momento de realização de lucro, entre outros fatores que fizeram aí para essa sequência de quedas. Bom, importante é dizer o seguinte, os mesmos analistas dizem que enquanto a Bolsa estiver lá acima de 115 mil, 116 mil pontos ali no fechamento, ainda é uma tendência de alta, ou seja, não é motivo de preocupação. E esse cenário tem se repetido aqui no Ibovespa. Então, por enquanto, essa é a análise feita aí por quem entende do mercado financeiro. Bom, outro ponto que fica é aquele envolvendo a Selic, né? Até porque a gente já tinha dito que o mercado financeiro tinha uma expectativa muito grande envolvendo a taxa básica de juros, dizendo, inclusive, que quando a Selic caísse, a tendência era de que ali o índice Bovespa teria uma alta significativa. Não foi o que aconteceu. Inclusive, quando a Selic caiu de 13,75 para 13,25, o cenário no dia seguinte foi de queda, inclusive. Então, é um ponto importante. Mas por que isso acontece? Por que essa frustração envolvendo a Selic ainda não é uma questão muito determinante? Porque o próprio mercado acredita que quando a gente fala numa questão mais macro, numa visão mais ampla, não é só a Selic que vai influenciar. Tem arcabouço fiscal, tem também ali reforma tributária, reforma administrativa, são outros fatores que, associados à taxa básica de juros, podem fazer com que o mercado tenha uma reação positiva. Bom, olhando para o cenário externo, o que está acontecendo? Tem muita gente preocupada com a economia da China. Eu tenho falado sobre isso aqui nos últimos dias. A China tem divulgado dados ali, números sobre a movimentação econômica, sobre produção, sobre exportação, que tem decepcionado. Essa decepção, inclusive, acaba trazendo ali uma série de incertezas para várias partes do mundo, principalmente para aqueles países que são importantes exportadores de commodities. Estou falando aqui, por exemplo, commodity metalúrgica, de mineração também, ou seja, a Vale, que é um principal papel da Bolsa de Valores, acaba sentindo a conta. Falando da Vale, inclusive, os papéis da empresa despencaram 3,1%, pressionados por conta dessa expectativa de uma demanda um pouco menor por parte da China. A China, inclusive, tem visto ali uma fraqueza ainda no segmento imobiliário, então isso, de certa forma, também coloca um sinal de alerta. Mais um ponto que eu trago para vocês, né? Que a gente está entendendo aqui o que está acontecendo com a Bolsa de Valores. A questão envolvendo ali a taxa básica de juros nos Estados Unidos, a gente teve uma alta nessa taxa básica de juros, como a gente já vem falando aqui no nosso SBT News. Somado essa questão ao fato da desvalorização das commodities, a gente viu, inclusive, que nessa segunda-feira o dólar se valorizou. Essa valorização fez com que a moeda fechasse a R$ 4,96, uma alta de 1,25% frente ao real.